Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o obreiro Márcio, membro da Assembleia de Deus aqui em Pará, em Parauapebas. E aqui nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adultos. Já convido a você que não é inscrito no canal para se inscrever, publicar, compartilhar. E se você gostar deste vídeo, esse vídeo for um motivo de edificação para a sua vida espiritual, compartilhe para os seus amigos aí da sua igreja, os seus grupos de WhatsApp e todos aqueles que querem aprender mais da palavra do Senhor. Lembrando a você que neste vídeo nós não faremos aqui cortes, não faremos aí adaptações, nós publicaremos aqui da maneira em que Deus nos ordenar, tá bom? Este canal é um canal exclusivo para a educação cristã e para o crescimento do povo de Deus. Como eu já falei, nós publicaremos aqui a lição número 1 da classe de adulto. Esta lição aqui que tem como tema o que é mordomia cristã. Você sabe qual é o significado da palavra mordomia? Você sabe o que quer dizer a palavra mordomo? Quando nós observamos a palavra de Deus, nós entenderemos que esta mensagem de mordomia, esta palavra mordomia, ela tem um significado muito mais amplo do que nós estamos acostumados a ver aí no mundo secular. Por exemplo, quando a gente vai em um restaurante, tem um mordomo que serve a gente, que serve os clientes. Mas na literatura cristã, na palavra de Deus, a mordomia cristã tem esse mesmo sentido? É que nós entenderemos aqui. Já convido a você que este canal é um canal exclusivo para estudo da palavra de Deus das escolas bíblicas dominicais. Aqui nós comentamos, sugerimos comentários, passamos aqui informações para os professores crescerem ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. O texto áureo desta lição está em Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43. Diz: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A verdade prática dessa lição diz: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. A leitura bíblica em classe está em Lucas 12, verso 42 e 48. Leiamos, 42. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não souber e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, nós, em primeiro momento, nós vemos aqui nessa leitura bíblica em classe, que a palavra, que o servo mordomo, que o servo, quando ele é mordomo de outras pessoas, então ele está ali para administrar um bem, ou os bens
No versículo 42, quando o Senhor disse: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a razão? Podemos levar em consideração aqui um pastor, um bispo, um líder espiritual, um líder de alguma denominação. Podemos levar em consideração um administrador da casa, que ele está ali para cuidar dos servos, ele está ali para cuidar dos bens, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Alimentar também na parte física e entregar um alimento espiritual. Então, em primeiro momento, nós vemos aqui que a palavra mordomo, ele está ligado a administrar os bens, talentos, pessoas, enfim, ser um servo maior para administrar aqueles servos que precisam, que necessitam de orientação. Nessa lição, o comentarista oficial da CPAD, ele é um pastor, teólogo, profundamente preparado. O pastor Linaldo Renovato, ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, né? Professor universitário, bacharel em Ciências Econômicas, escritor de diversas obras editadas pela CPAD. Então nós temos aí um comentarista totalmente preparado. Nós estamos aqui apenas fazendo uma ponte, entregando algo mais para os irmãos, para os professores, para que eles possam agregar todas as informações e as aulas serem a melhor aula possível. A introdução dessa lição diz: neste trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens materiais que o Criador nos delegou. Nesta lição, denominamos bens espirituais, né? Então, nós vemos aqui que existem os bens materiais, os bens que nós estamos aí à nossa disposição e que nós precisamos, então, administrar. E existem também os bens em que o Senhor Jesus nos entregou da parte espiritual. Tudo que nós temos hoje foi Cristo, foi o nosso Deus que está nos céus, quem nos entregou. E a missão de administrar esta missão, este objetivo, esta função, nós não temos como se sair. Nós precisamos administrar de uma maneira sábia, de uma maneira séria, e principalmente para quem é cristão, para nós que somos cristãos, temos que administrar de uma maneira bíblica. Mas o primeiro conceito, o primeiro ponto dessa lição deixa um conceito para nós. O que é mordomia de fato? O primeiro ponto, o primeiro subtópico vai dizer mordomo. A palavra vem do latim major domo e significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, segundo o dicionário Aurélio. Nós vimos aí já na nossa leitura bíblica em classe que nós já definimos esta questão. O mordomo, ele é um administrador maior que está acima dos servos, que está responsável pelos servos para poder cuidar, para poder nutrir, para poder alimentar, para poder guiar, para poder instruir, para poder fazer com que essas pessoas possam avançar na sua caminhada, tanto na caminhada financeira, física aqui na terra, como também na caminhada espiritual. Mas sentido mais amplo nós estamos colocando aqui para o conceito de mordomia, né? O conceito de mordomia, ele primeiro faz um destaque para o mordomo, para a pessoa que está responsável. Agora, o que é o segundo subtópico do primeiro ponto? A mordomia. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo fiel. Na Bíblia, a mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante
dos homens. Então a palavra mordomia está mais relacionada ao serviço, àquilo que aquela pessoa está fazendo, aquilo que aquela pessoa está praticando. O mordomo é direcionado à pessoa. A palavra mordomia está direcionada aos serviços, né? Tem uma estrutura para os serviços, para aquilo que essa pessoa está praticando. É a administração dos bens espirituais e também materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. O segundo tópico dessa lição vai dizer a mordomia espiritual do cristão. O subtópico primeiro fala sobre a mordomia do amor cristão. Uma certa feita, Jesus Cristo foi indagado por um fariseu, perguntando qual era o grande mandamento da lei. Jesus, de maneira muito sábia, vai lá em Mateus, versículo 22, 36 e 37, e diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante desses dois mandamentos, diante dessas duas visões que Jesus faz a respeito do mandamento, dos 10 mandamentos, a qual o fariseu achava que estava indagando Jesus, que poderia pegar a Jesus em alguma falha, Jesus, de maneira muito sábia, diz que o primeiro mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus sobre tudo que você faz na sua vida. Mateus 6,33 diz que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o princípio do amor, o princípio da gratidão a Deus, Criador dos céus e da terra, sabendo que tudo pertence a Ele, sabendo que todas as coisas pertencem a Ele, é um dos principais motivos para que nós possamos exercer a nossa mordomia cristã. Lembrando que mordomia cristã é algo voltado na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Aquilo que foi entregue para nós, aquilo que foi entregue para o servo do Senhor, nós precisamos, através da palavra de Deus, através do nosso contato com o Senhor, né, em falar com o Senhor, saber que todas as coisas pertencem a Ele. Então, o primeiro passo é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você exerce o princípio do amor, você reconhece a gratidão que tudo que você tem foi o Senhor quem lhe entregou. Quando Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, também está relacionado ao amor. É impossível você amar a Deus sobre todas as coisas e não reconhecer que você precisa também amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que você não quer que façam com você, você também não deve desejar isso ao próximo. A prática do amor foi entregue a nós, melhor dizendo, pelo Senhor, para que nós possamos então administrar como servos bons e fiéis, né? A prática do amor precisamos administrar de maneira séria e de maneira que agrade o coração do Senhor. Podemos levar em consideração que este dom é um dom espiritual, é um dom que Deus nos entregou. Então, continuando a lição, continuando a indagação, continuando a conversa que Jesus teve com o fariseu ainda pergunta para ele: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus, de maneira sábia, sabendo do grande conflito que existia entre os judeus e os samaritanos, contou então a parábola do bom samaritano. Os irmãos já conhecem, né, que o bom samaritano foi o único que teve um coração puro, um coração voltado em amor, um coração voltado em ajudar o próximo, e ajudou aquele homem que estava caído, que precisava de uma ajuda emergencial. Aquele homem teve aquela iniciativa, quebrou todos os protocolos
e ajudou. O fariseu, neste momento, ele fica mudo, ele fica sem palavras. Jesus usa essa parábola para colocando então ele contra a parede. E nós, como nós podemos exercer essa função hoje? O nosso próximo é também o nosso inimigo. O nosso próximo também é aquelas pessoas a quem nós estamos mais próximos. Por exemplo, o nosso vizinho, por exemplo, o nosso colega de trabalho, por exemplo, o nosso companheiro de universidade, de faculdade, aquelas pessoas que talvez nem conversem muito conosco, não vão muito com a nossa cara, mas nós temos o dever de exercer o amor perante essas pessoas, orando por elas, confiando nelas, falando com elas, né, buscando fazer com que essas pessoas possam sentir o verdadeiro amor, que é o dom que Deus entregou a nossas vidas. O segundo subtópico vai falar sobre a mordomia da fé cristã. A fé, em grego, significa pistes, em latim significa fides. Quer dizer que a fé, ela é algo que nós não vemos, a qual está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É o firme fundamento. Nós não vemos a fé, nós não conseguimos tocar na fé, mas ela é o fundamento principal da nossa gratidão e é o motivo verdadeiro de nós acreditarmos naquilo que nós acreditamos. A fé, ela faz nos mover, a fé, ela faz nós esperar naquilo que nós não estamos vendo. A fé é quem nos move. Então, esta fé, que também é um dom de Deus, que é um dom que Deus nos entregou, um dom espiritual, nós precisamos também trabalhar a administração desta fé na nossa vida espiritual. Como nós trabalhamos então a fé? Fazendo tudo por fé. A palavra de Deus diz que que aquilo que nós fazemos, se não for por fé, é pecado. Você tem fé que vai dar certo? Faça. Você tem fé que aquilo que você está fazendo vai dar certo? Continue. Não se desanime. Não se entristeça. Vai dar certo. A fé é aquilo que nos move e esta fé também precisa ser trabalhada de maneira séria, de maneira administrativa, de maneira em que o Senhor se agrade dos nossos atos. O terceiro subtópico vai falar que a fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. É o nosso patrimônio espiritual de valor e virtude inestimáveis. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, fala que nós devemos então exercer essa função da fé, colocar mais a nossa fé em ação, para que a coroa da vida, a coroa da justiça não possa ser tomada, né? A nossa fé, a nossa caminhada é quem vai nos fazer ser persistente, fazer com que nós não caiamos no erro de desistir no caminho. E nós fazendo isso, se acontecer de cair, de desistir no caminho, a coroa da justiça, a nossa coroa será tomada, porque nós não fomos por fé. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, diz que até agora a coroa da justiça está guardada sobre a nossa vida. Para quê? Para que o justo juiz, que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, nos dará naquele grande dia. Portanto, meus queridos irmãos, a fé é um dom espiritual a qual nós precisamos exercer, nós precisamos trabalhar, nós precisamos praticar, porque também faz parte da mordomia cristã. O terceiro ponto vai falar a mordomia dos bens materiais. Falamos agora da mordomia dos bens espirituais, agora nós vamos falar da mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, melhor dizendo, Ele quando criou Adão e Eva,
ele criou para que eles pudessem trabalhar, cultivar a terra. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Jesus fala para ele que do suor do seu rosto, ele então irá trabalhar, ele irá então cultivar, ele irá então trazer aquilo que a terra poderia dar para ele, para que ele pudesse se manter, se sustentar. E mesmo antes da queda, este ato de trabalho, este ato de continuar trabalhando, já foi um objetivo para que Deus pudesse então fazer com que o homem enxergasse e exercesse a sua função de trabalho. Para quê? Para que ele pudesse receber de maneira honesta, de maneira fiel, aquilo que lhes pertencia, né? Os bens materiais. E quando ele recebe de maneira honesta, ele tem essa função de administrar estes bens. E por isso nós precisamos então ser pessoas que não se volte, não se entregue à preguiça. Em Provérbios 6 dá um exemplo muito claro para nós sobre a formiga. A formiga, elas trabalham todo o verão para que no inverno elas pudessem estar com seus celeiros abastecidos. Que nós possamos então, o livro fala para nós observarmos esta maneira de trabalho das formigas, para que nós não venhamos então a ser tendenciosos a cair na preguiça, para que quando chegar os dias ruins, quando chegar a noite, a qual nós não poderemos trabalhar, nós estamos com o nosso celeiro abastecido. As formigas, elas trabalham, elas colhem o verão inteiro, para que quando chegar o momento que elas não poder colher, que no caso é o inverno, elas estão preparadas para passar aquele inverno totalmente abastecidas dos seus alimentos. Nós precisamos, então, saber administrar esta questão. As nossas finanças. As finanças, ela é algo que precisamos fazer com que... As finanças, ela é algo que precisamos trabalhar a nossa administração de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais correta, para que não venha a faltar. Foi Deus quem entregou a nós as nossas finanças, mas cabe a nós administrá-las da maneira correta. Segundo subtópico, o cristão e as riquezas. Aqui vem uma pergunta, uma indagação para os professores levarem para a sala de aula. O cristão que é rico, as riquezas, o pastor que é rico, o líder que é rico, ele está em pecado diante de Deus? Veremos que a palavra de Deus, ela não condena aqueles que conseguem as riquezas, conseguem enriquecer de maneira lícita, de maneira honesta. A palavra de Deus não condena em nenhum momento, mas neste aspecto precisamos tomar cuidado, porque o que condena é o amor ao dinheiro, o que condena é a avareza, o que condena é você a qualquer custo ter dinheiro, a qualquer custo ter riqueza, sem se preocupar com os outros. Isso sim é pecado diante de Deus. E aí nós podemos também levar em consideração as rifas, né, as loterias, né, os bingos. Isso não pode estar dentro das igrejas, dentro da nossa congregação. Isso não pode estar incluído nas liturgias dos nossos cultos de adoração ao Senhor, porque estará fugindo da regra. Sabemos hoje, meus queridos irmãos, que existem então denominações que fazem esta prática, mas isto diante de Deus não pode ocorrer, porque é contrário à palavra de Deus. Não está levando o valor da verdadeira adoração a Deus de maneira sábia, de maneira lícita. O terceiro subtópico vai falar sobre o cristão e a contribuição para a igreja. Aqui nós levamos em consideração, né, para ser bem objetivo, nessa lição de número 1, sobre a mordomia cristã, levamos em consideração aqui os dízimos e as ofertas. O dízimo, em Mateus 23, Jesus,
ele aprova de maneira muito séria a doação voluntária de uma pessoa que quer doar algo para a igreja que eu falo, a estrutura, algo para aquele pastor da igreja, para quê? Para que ele possa se manter. A palavra de Deus nos diz que o trabalhador é digno do seu salário, e os servos do Senhor, os servos maior, que é o mordomo da casa, que fazem a mordomia, o serviço do Senhor Jesus, eles precisam então se alimentar e se sustentar. E isso cabe aos membros, né, a dizimar, a dar oferta, para que ele possa então a ter estrutura física para poder comprar aí os bens materiais, né, sustentar a sua família. Então isso Jesus Cristo ele deixa muito bem claro e ratificado no Novo Testamento. Em Malaquias 3:8 fala também sobre as bênçãos do Senhor para aquelas pessoas que dizimam, para aquelas pessoas que devolvem o dízimo. Já a oferta é mais ligada à fé, né? O dízimo ele é um ato de fidelidade com o Senhor. Sabemos que o dinheiro vem para a nossa conta, foi por causa que o Senhor permitiu. É o Senhor quem nos dá o emprego, é o Senhor quem nos dá o trabalho, é o Senhor quem nos deu a nossa casa, é o Senhor quem nos deu o nosso carro, é o Senhor quem nos dá todo o sustento. E esta maneira de devolver o dízimo por fidelidade não é obrigação, mas é por gratidão a Deus. Se eu amo a Deus e reconheço a sua fidelidade comigo, eu também sou fiel com ele. Já a oferta é um ato de ofertar por fé, é uma ajuda voluntária que eu dou com alegria, sabendo que o Senhor Jesus está me suprindo em todos os momentos. Tá bom? Queridos, eu espero que você esteja gostado dessa videoaula. Foi rápida aqui os comentários, né? Que se você gostou desse vídeo, compartilhe, publique, né? Anuncie para os seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que assim como você está sendo edificado, também outras pessoas serão edificadas pela palavra do Senhor. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o Senhor, nos permitir.